Fala, nação rubro-negra! Seja muito bem-vindo a mais um Diagnóstico Flamengo. Hoje o vídeo tá pesado, tem desfalque importante, promessa de reforço, jogador recusando o Flamengo, problema no mercado nacional, dívida milionária e até movimentação direta com o rival. Então já deixa o like, se inscreve no canal porque a informação aqui é completa, sem rodeio. Vai pro diagnóstico. Flamengo encontra dificuldades para contratar e vender jogadores no mercado brasileiro. Eu começo com essa informação porque ela explica muita coisa que está acontecendo nos bastidores do clube. Clubes brasileiros endurecem negociações com o Flamengo, valores inflacionados quando é rubro-negro, pouca abertura para trocas ou parcelamentos, e o Flamengo acaba sendo mais competitivo no mercado internacional do que no mercado nacional. Ou seja, negociar dentro do Brasil hoje virou um jogo duro, caro e politizado. E isso nos ajuda a entender porque algumas negociações estão travadas ou nem avançam. Um exemplo de contratação para o Flamengo que não deu certo foi a do jogador Caio Jorge do Cruzeiro, onde o clube mineiro pediu um valor muito alto para vender o seu centroavante ao Flamengo. E exemplo de venda, podemos citar Juninho, Michael, onde esses jogadores não foram vendidos para o mercado nacional, mercado brasileiro. Foram vendidos para clubes de fora do Brasil. Exemplo de Michael foi para um clube da Arábia e o exemplo de Juninho foi o clube do México, o Pumas. O Flamengo também tem um desfalque de peso. Jorginho desfalca o Flamengo por pelo menos 3 semanas, onde a lesão foi confirmada na coxa e o volante vai ficar de fora dos seguintes jogos. Vai ficar de fora do Brasileirão contra o Vitória, o confronto desta terça-feira. Vai ficar de fora das quartas do Carioca contra o Botafogo. Vai ficar de fora, provavelmente, dos 2 confrontos da Recopa contra a equipe argentina, o Lanús. O Flamengo perde um destaque no seu elenco, Jorginho, pois o meia tem muita importância no seu meio de campo, seja por experiência internacional, seja pelo seu controle de ritmo, pela sua saída de bola. Enfim, é um desfalque pesado, principalmente em jogos decisivos, onde o Flamengo perde liderança, organização e leitura tática nesse momento. E aí eu quero fazer uma pergunta para você, torcedor. Quem você escalaria no lugar de Jorginho nesses jogos decisivos? Citamos que Jorginho vai ficar de fora de alguns confrontos e citamos que ele vai ficar de fora já do clássico contra o Botafogo. E aqui o Flamengo, como já falei, pelo lado de Jorginho, vai perder um grande destaque no seu meio de campo. Afinal, é um clássico decisivo, numas quartas de campeonato carioca, que se o Flamengo vencer já avança para as semis. A pressão ela aumenta muito no meio de campo. E clássico não se joga, se ganha. Qualquer desfoque nesse tipo de confronto muda completamente o cenário. Então vai ser uma partida bem equilibrada. Falando agora sobre Luiz Araújo, o mesmo segue machucado no rubro-negro e também desfalca o clube carioca. Onde, mesmo machucado, Luiz Araújo ele recebeu sondagens de clubes mexicanos. Só para constar, o mercado do México ele é financeiramente forte, tá? E aí você vê o nível do elenco do Flamengo que a gente vê nesses momentos, onde o jogador está machucado, não é titular absoluto, e aí vem o interesse mesmo assim, cara, no jogador. O Flamengo nesse momento decide não negociar o jogador, e isso mostra que o atleta ele tem mercado, ele tem valor. E o Flamengo entende que não é hora de se desfazer do jogador. E aí podemos fazer algumas análises. Ele pode ser útil no elenco, pode virar moeda de troca no futuro, ou até mesmo pode ter uma valorização após o retorno da sua lesão. Através desses 3 pontos de análise, eu acho que o que faria mais sentido seria a primeira, que o jogador ele ainda pode ser útil no elenco. Afinal, Felipe Luiz confia nele e ele é um ótimo reserva, cara, para o Flamengo. Bom, saiu também a notícia de que o Corinthians conseguiu um empréstimo por Alan. Fechou com o jogador e ele será emprestado ao Clube Paulista. Detalhes. Ele vai viajar nesta terça-feira para fazer exames médicos e para fechar o seu vínculo de empréstimo. Lembrando que o Flamengo empresta Alan ao Corinthians, mas não colocou a opção a cláusula de compra. Então, ao término do contrato de empréstimo com o Corinthians, ele volta para o Flamengo e continua sendo jogador do clube carioca. Lembrando também que Alan ele já não tinha espaço no Flamengo, então ele vai em busca de ter um melhor momento, mais rotação no elenco do Corinthians,
O Flamengo ele vai reduzir sua folha salarial e o Corinthians já buscava um reforço imediato, então vai chegar com uma luva Alan para o clube paulista. E nesse momento eu falo que é aquele tipo de negociação, né, que ajuda os dois lados, onde o Flamengo ele vai desafogar o elenco e o jogador ele vai ganhar minutos. E aí eu pergunto para você emprestaria Alan ou tentaria vendê-lo? Ou você manteria ele no elenco para ganhar mais minutos? Comenta aí. Falando agora talvez de um dos temas mais centrais do vídeo, temos a fala sobre a dívida milionária de Gerson ao rubro-negro, onde Gerson ele foi intimado a pagar 42,7 milhões ao Flamengo por direitos de imagem. É uma dívida antiga, onde os direitos de imagem não foram quitados, e o Flamengo cobra judicialmente. Isso mostra como o clube hoje está muito mais organizado financeiramente e não deixa dinheiro na mesa, onde o valor é altíssimo e vai impactar com certeza na carreira do jogador. E isso é um recado claro do Flamengo ao mercado. Mas e você? Você acha que o Flamengo está certo em cobrar? Ou você acha que, no final das contas, Gerson está certo na história? Comenta aí. Bomba. Palmeiras fecha com John Arias. Dessa maneira, o jogador recusa o Flamengo. Bom, John Arias diz não ao Flamengo. O interesse existiu do clube rubro-negro, onde, infelizmente, o jogador ele optou por outro projeto. E aí, cara, pode ter vários motivos. John Arias jogou no Fluminense, um rival direto do Flamengo, e ganhou títulos importantes, como a Libertadores para o clube carioca. Então, um dos motivos para ele ter escolhido o projeto do Palmeiras pode ter sido isso. Pode ter sido uma maneira de não acabar com a sua história, cara, de ídolo no clube carioca, no Fluminense. Então, o jogador nesse momento vai para o clube paulista, vai jogar no Palmeiras e vai reforçar o Palmeiras para a temporada. E devemos lembrar que nem sempre é dinheiro, nem sempre é camisa. E isso faz parte do jogo. Agora, Richarlison faz promessa ao Flamengo. Essa aqui chamou a atenção. O jogador, ele sinalizou o desejo futuro. Uma promessa de conversar com o Flamengo. Não é uma negociação imediata. Ele é um perfil que agrada ao Flamengo, é um nome pesado e tem movimentação de bastidor. O jogador, ele tinha um interesse de se manter na Europa ou de ir para a Arábia Saudita. Como está acontecendo alguns acontecimentos burocráticos lá na Arábia, o principal ponto seria ir para a Turquia. Só que nenhum clube buscou a staff do jogador ainda. Então, o que saiu foi que ele fez uma promessa tanto ao Felipe Luiz quanto ao Flamengo, onde já conversou verbalmente com o Tottenham e o Tottenham entende que terá que abrir mão do jogador. Não a ponto de liberá-lo de graça, mas sim de negociar. Então, o que sabemos é que Richarlison ele fez uma promessa ao Flamengo de que, pós-Copa do Mundo, o jogador, se decidir vir ao futebol brasileiro, a principal equipe e a primeira opção dele será o Clube de Regatas Flamengo. Não é uma contratação, mas é um sinal importante. Também podemos falar sobre o possível reforço de Marcos Leonardo, onde o Flamengo não descarta a contratação de Marcos Leonardo, atacante hoje que joga no Al Hilal. Bom, ele é um jogador jovem, já é conhecido no futebol brasileiro e tem o perfil ofensivo que o Flamengo busca. Ainda é monitoramento, mas é um nome que agrada internamente. Marcos Leonardo é uma situação diferente, onde é um pouco mais complicado pelo desejo do jogador de ir para a Europa. Mas, com a chegada de Karim Benzema ao Al Hilal e não tantas propostas que tenham chamado a atenção do jogador na Europa, não podemos descartar o fato de ele poder sim negociar com o Flamengo e quem sabe vir jogar no clube carioca. Resumindo, o diagnóstico de hoje. O Flamengo vive um momento de atenção no mercado, sofre com desfalques importantes, mas segue ativo, organizado e atento às oportunidades. Agora eu queria saber de você. Quem mais preocupa? Jorginho fora ou a dificuldade do Flamengo no mercado? Você traria Marcos Leonardo? Richarlison no Flamengo? Você acredita? Comenta aqui embaixo. Deixa o like e se inscreve no Diagnóstico Flamengo. Porque aqui a análise é sem paixão cega, mas com amor ao manto. É isso. Valeu!